Oi, gente querida, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IA Podcast. Hoje eu estou aqui, gente, com a psicóloga, psicanalista, com a ex-modelo profissional, da Marinalva Calegari. Gente, a história dela é chocante. É uma história de altos e baixos, de situações assim extraordinárias. Eu tenho certeza que você vai ficar muito impactado e que vai agregar muito valor para a tua vida. Marinalva, seja bem-vinda. Que alegria ter você aqui. Obrigada, Confesso que eu pastor. fiquei muito impactado, né? Quando a gente olha para você, uma moça assim bonita, uma moça parece que é uma patricinha, né? Mas que história, viu? Que história. Eu acho que vai ser muito legal o nosso tempo aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite mesmo. Então, Marinalva, vamos começar já falando um pouco dessa coisa de uma carreira de modelo, né? Você é gaúcha. E a gente sabe que tem muitas gaúchas. Os meus pais modelos, na né? verdade, eu nasci no Paraná já, que os meus pais eram do Rio Grande para o Paraná, né? Ah, entendi. E me conta, como que foi essa história de modelar, de ser convidada? Como começou essa história? Começou quando eu tinha 12 aninhos, uns olheiros foram no colégio e aí me viram e me convidaram, né? Eles estavam procurando modelos, me viram e me convidaram. E aí eu cheguei em casa, contei para minha mãe, para o meu pai, minha mãe achou legal, tudo aprovou, né? Enfim, no entanto, a minha infância não foi uma infância saudável no sentido da relação dos meus pais. Eram muitas brigas, muito separa e volta, então assim, eu era meio que largada e isso me afligia Você bastante. É filha única? Eu sou a única menina e caçula. Tinha meus irmãos que eram mais velhos, né? E então, assim, por eu ser a única menina, minha mãe sempre que se separava, ela me levava junto. Então, assim, eu tinha que mudar de colégio, mudar de tudo. Várias vezes isso aconteceu, né? E depois eles voltavam? Depois eles voltavam, daí mudava de colégio de novo. Então, quando eu começava a criar raízes, eu tinha que mudar, ir para um outro colégio, conhecer novas pessoas. E eu lembro que mesmo pequena, eu perguntava para Deus, eu falava, Deus, por que você não me fez nascer numa família normal? Como eu queria ter uma família normal igual minhas amiguinhas tinham, né? Mas, enfim, e aí surgiu esse convite desses olheiros que foram no colégio quando eu tinha 12 aninhos, meus pais aceitaram, eu comecei a desfilar com 12 anos, amei, né, foi algo que eu tive paixão, assim, já a primeira vez na passarela, e com 12 anos meus pais se separaram definitivamente, e aí eu já podia escolher com quem que eu ia ficar, e eu fiquei com meu pai era mais tranquilo, mais equilibrado, assim, e enfim... Só que meu pai, ele era super festeiro, então ele curtia as festas dele, ele saía, chegava às 5, 6 da manhã em casa, e eu não tinha ninguém assim para me controlar. Tudo que um adolescente precisa é limites, né? E era tudo que eu não tinha. Então eu podia sair, eu falava que ia dormir na casa de uma amiga, meu pai falava, pai, vou dormir na casa da Michele. Ah, da Michele? Que ele era italiano, né? Pode ir então, mas ele não ligava, não conferia se eu estava lá mesmo, então assim... Total liberdade. E aí, só que eu sempre, por mais que eu fosse uma menina bonita, né, os meninos sempre dando em cima, isso, eu sentia um vazio muito grande, e mesmo assim eu tinha lá no fundo um complexo de inferioridade. Eu imagino que pela desestrutura, assim, familiar que eu vivi, né, eu me sentia desencaixada de alguma forma. Continuei no mundo de modelo, sempre a nível regional, assim, na minha cidade, outras cidades. Na época não tinha internet, então era muita televisão, comercial na televisão e desfiles mesmo. E aí, com 14 anos, eu cheguei na casa de uma amiga, né, que era dessa turminha, e tinha uma outra amiga junto que estavam cheirando um pó num prato. Eu nunca tinha visto aquilo. Aí eu falei assim, o que é isso? O que vocês estão fazendo? E ela falou assim, cocaína, você nunca viu? Eu falei, mas cocaína em pó, porque falavam cheirar cocaína, eu imaginava que fosse um perfume que você abria, sentia o cheiro e ficava doidão, né? Cheirar cocaína, nunca imaginei. Eu falei, mas cocaína em pó. Daí elas racharam de rir de mim. Meu Deus, que careta, você nunca viu cocaína, não sei o quê. E aí elas me ofereciam muitas vezes e eu sempre falei não. Durante muito tempo eu fui falando não. Até que foi surgindo aquele momento de eu me sentir assim, excluída, que elas tiravam sarro, você é careta, você é medrosa, você é não sei o quê. E essas amigas, elas eram modelos também ou eram... Tinham amigas que eram também, A maioria sim, né? A gente desfilava junto, fazia comerciais. Porque a gente sabe que esse meio de glamour, até para trabalhar muito, para ficar focada,
para ficar magra, né? Para não comer, para não engordar. Muitas mulheres acabam enveredando, não todas, mas tem muitas Sim. que acabam enveredando pelas drogas, né? Sim, até para dar energia para ir na academia, né? Que a cocaína dá uma super energia, então eu cheirava, eu ia para academia, eu ia 2 vezes por dia, treinava muito. Enfim, aí até que eu aceitei. E aí, quando eu aceitei, com o coração disparado, eu falei, agora eu vou morrer, porque eu morria de medo de drogas. E aí eu cheirei e, nossa, e veio aquela sensação assim, parecia que aquele vazio tinha desaparecido, eu me senti plena, o complexo de superioridade, nossa, eu posso tudo, eu sou tudo. E aí eu vi que, eu falei, nossa, não morri. Eu falei, gostei disso, quero mais. E aí foi indo, né? Porque ele disfarçava aquele vazio momentaneamente. Mas o seu pai nunca percebeu? Não. Não, porque o meu pai, ele era, tipo, totalmente livre. Ele queria saber das namoradas dele, ele era festeiro, baladeiro. Então, às vezes, quando eu chegava em casa às 5 da manhã, eu ia no quarto dele e meu pai ainda não tinha voltado. Tinha uns amigos dele da Quer dizer, Itália nem via que iam você pra lá. que hora você voltou, né? Não, não, eu não tinha limite. Eu fui criada totalmente solta, assim, livre mesmo, sabe? E, enfim, minha mãe casou de novo também, então eu ficava muito tempo sem ver a minha mãe. Então, assim, liberdade total. Para um adolescente, isso é a pior coisa que pode ter, né? E aí, eu continuei usando drogas. Depois da cocaína, eu fui direto para cocaína. Depois que eu fui para maconha, depois que eu fui, daí bebida e tudo. E continuei no mundo da moda, estudando e usando drogas ao mesmo tempo. Só que com o tempo eu fui me afundando muito, fui aprofundando, porque você precisa de uma dose cada vez maior, cada vez maior. E o que eles chamam, por exemplo, do bode? Não é uma sensação... Eu nunca usei droga, não tenho ideia do que seja. Mas, assim, não vem aquele momento de abstinência, de bode? É Como horrível, é que é isso? o inferno na Terra. É o inferno na Terra. Porque, assim, é uma coisa diabólica mesmo a droga, sabe? Foi arquitetado de uma forma porque no começo você fica muito bem. E até o bode não é tão intenso assim, entendeu? E você fica muito bem depois, e todo mundo te dá droga, até você viciar. Tanto Quando que eu viciou, ganhava. aí você tem que pagar. Aí você tem que pagar. E meu cachê dos desfiles, tudo era tudo para as drogas, né? E aí, então, assim, no começo você fica super bem, o bode não é tão intenso, né? Aí depois, com o tempo, quando começa a passar o efeito, parece que você vai morrer. É uma sensação infernal, uma das piores coisas que eu já senti na minha vida. E aí, o que você faz? Você quer cheirar mais para não passar por aquele momento. Só que se você continuar, você pode ter uma overdose e morrer, como eu tive um início de overdose. E como que é a sensação? A sensação é que você vai infartar. Teu coração dispara, você começa a tremer, a boca seca. Tipo, foi bem feio, assim, sabe? Foi ali onde eu levei um susto, mas isso não me fez parar. Me fez dar uma diminuída, mas eu usava droga quase todos os dias. E aí, o que aconteceu? Eu fui me aprofundando cada vez mais. Então, assim, daí eu já reprovei, eu sempre fui uma aluna muito inteligente, muito. Minhas notas eram 9,5, 10, e aí foi caindo, e não tinha ninguém para controlar, né? Então, assim, reprovei, fui me afundando cada vez mais nas drogas. Nem os seus irmãos mais velhos percebiam alguma coisa? Então, um dia meu irmão começou a desconfiar, e aí ele encontrou maconha na minha mochila. E aí ele falou assim, o que é isso daqui? Daí eu falei assim, é maconha. Daí ele falou, não acredito que você está fazendo isso, por que você está fazendo isso? Enfim, ele me deu aquela bronca e eu, tipo, nem aí, entendeu? Continuei. Aí uma amiga minha que havia estudado comigo há uns anos atrás, ela havia se convertido, Ana Paula, o nome dela. E ela me encontrava às vezes, ela via que eu estava muito doida, eu estava sempre ou alcoolizada ou drogada. E aí ela falava assim, Mari, sabia que Jesus te ama e que ele tem um propósito muito grande com a tua vida? E eu falava, tá bom, Ana. Daí ela me convidava para ir na igreja. Tá bom, Ana, um dia eu vou. Só que na minha cabeça eu pensava, que guria chata. Aí quando eu via a Ana, eu já desviava assim para ela não me ver, porque eu sabia que ela... E ela vinha. Ela falava, Mari, Jesus tem um propósito muito grande na tua vida. Sempre ela falava isso, enfim, eu não dava bola. E aí um dia eu estava voltando do show dos Mamonas Assassinas. Eu estava de moto, né? Eu que estava dirigindo, a amiga na garupa. E aí eu estava parada no semáforo. E aquele dia eu estava muito angustiada, que eu quase nem usei droga, nem beber, eu não conseguia, graças a Deus, né? Porque pelo que aconteceu depois. E eu estava no semáforo e eu só ouvi minha amiga na garupa gritar, Mário, caminhão! Aí quando eu olhei, uma Scania vindo com tudo para cima da gente. Mas ele não te viu? Não, ele não me viu. E se ele viu, ele fugiu, né? O caminhão fugiu depois. Aí tava vindo... deixa eu entender. Você estava no farol. Eu estava no farol, assim, no começo, bem de frente. E ele vinha de uma transversal? Ele vinha daqui... Não, ele vinha de trás de mim para fazer a curva. Só que ele ia fazer a curva em cima de mim. Era 1 da manhã, num sábado à noite, e uma Scania no centro da cidade. Então ele te pegou por trás? Sim.
Aham. Aí minha amiga viu o caminhão vindo, não sei se ele estava bêbado, porque era 1 da manhã num sábado à noite. Entendeu? E o que um caminhão está fazendo no centro? Não é um lugar que os caminhões podem passar devia estar ali. drogado também. Provavelmente. Aí minha amiga gritou, quando eu olhei a Scania vindo, eu usei essa perna para jogar o nosso corpo para salvar, porque ia passar em cima do corpo. Aí minha amiga caiu, mas ela só deu uma raladinha, não aconteceu nada, e a minha perna e o pé ficaram. Então a roda do caminhão pegou em cima do pé, Meu né? Eu Deus. mostrei pro pastor a minha cicatriz. Aí o pé caiu, ficou pendurado só pelo tendão do calcanhar, foi fratura exposta, os ossos tudo para fora. Quebrou tudo. Tudo, ficou só a parte segurou pelo tendão. pelo tendão do calcanhar. Que se desse uma puxadinha já era. Só puxava, saía o pé, né? Caiu. Tipo assim, eu via os ossos tudo pra fora. Meu o sangue Deus. ali se espalhando pelo asfalto, porque eu não desmaiei. A perna quebrou tudo, não foi fratura exposta, mas ela moeu, foi tudo pro lado, assim. Então eu vi aquilo ali tudo, eu vi tudo. E aí eu fiquei ali caída no chão, gritando, a minha amiga em estado de pânico. E aí chegando gente, pessoas, era no centro, né? E aí tinha balada, sábado à noite. E que cidade é que isso aconteceu? Foz do Iguaçu. Ah, você é de Foz. Eu sou de Foz do Iguaçu, é a fronteira lá com Paraguai e Argentina. Aí, bem no centro ali. Aí começou a juntar gente, eu gritando com todas as minhas forças, porque eu estava vendo aquilo lá. Aí, de repente, um rapaz veio abrindo o caminho, me pegou no colo, o outro pegou meu pé, colocaram dentro do carro, assim. Um pegou o corpo, outro É, pegou porque o pé estava pendurado, né? Meu Deus. Colocou dentro do carro. E aí, sabe quando as pessoas lavam o carro e colocam o jornal quando o carro tá limpinho? Aí eu só lembro disso, eu segurando naquele negocinho do carro e eu gritava, eu corre, corre. E eu vi o sangue subindo e cobrindo o jornal, assim, sabe? Meu e o pé Deus. caído. Você podia ter morrido até de hemorragia, né? Enfim. Aí quando chegou no hospital, e na época, o médico que estava de plantão era um médico assim que ele não era bem conceituado na cidade, porque a pessoa fazia um cortinho lá, diz que ele já amputava, hoje ele já é falecido, ele já amputava para não ter trabalho, assim. E foi bem esse médico que estava de plantão quando eu cheguei. Então aí me levaram para o hospital, nisso foi chegando minha família. E eu ouvi o médico falando com a equipe, falando, não, tem que amputar, não tem o que fazer, é só puxar o pé que sai, não tem, é impossível restaurar. E aí, neste momento, eu lembrei daquelas palavras que a Ana Paula falava para mim, que Jesus me amava e que ele tinha um plano na minha vida. E aí, neste momento, eu falei, Deus, se você realmente existe e se você tem um plano na minha vida, não deixa amputar o meu pé, que eu prometo que eu vou te servir. E aí fiz isso para Deus, essa promessa para Deus, assim, de todo o coração. Falei, pelo amor de Deus, me dá uma chance, não amputa, eu vou te servir. Nisso chegou minha família, falando com o médico, olha, pelo amor de Deus, o médico, não tem que fazer, não sei o que lá, enfim. Sei que daí eu fui anestesiada. Os primeiros dias eu fiquei bem chapada, né, de morfina. De dor, né? A dor deve ser insuportável. Eu tinha alucinações, assim, pastor. Eu via macacos saindo da parede, eu via jacaré, acho que de tanta morfina, de tanta coisa, porque era muita dor, né? Resumindo, quando eu voltei, eu estava com o meu pé. Eles tinham passado a noite toda, foi quase, a primeira cirurgia foi quase até amanhecer o dia. E foi esse médico? Foi esse médico, então mais uma equipe. Ele era bom, né? Ele era bom, acho que ele tinha preguiça, não sei, né? A gente não pode julgar, foi Deus, né? Foi Deus, né? Porque não tem explicação. Tanto que depois eles queriam, a equipe médica queria fazer estudo de caso, fotografar, não sei o que lá, para o nome deles, né, ser exaltado também pelo milagre que aconteceu ali. Então eu fiquei um tempo internada, fazendo cirurgia, uma atrás da outra, foram 13 cirurgias, mais enxerto, tudo. Só que o que aconteceu? Como o meu pé começou a melhorar, já fazia uns 15 dias mais ou menos que eu estava internada, o meu pé estava melhorando. E a galera, eu tinha muitos amigos, então a galera, meu quarto de hospital vivia cheio, a galera ia com mochila cheia de bebida, e levava droga. E eu falei assim, quer saber? Que promessa o quê? Aí falei para uma amiga minha, falei, olha, traz um beck aí, um baseado, né? Que eu tô morrendo de vontade de fumar um. Dela, tá bom. Aí eu fiz um mesclado, que era maconha com cocaína. Eu tinha medo de cheirar, então eu misturei ali. E aí o que ela fazia? Durante a noite ela ia dormir lá no hospital comigo, arrastava a minha cama perto da janela, que tinha aquelas telinhas, enchia o quarto de perfume e a gente fumava ali no hospital mesmo. Passaram-se alguns dias, era de tarde, estávamos eu, minha mãe e essa amiga no quarto, aí o médico veio dar a notícia. Ele falou assim, olha, eu preciso dar uma notícia para vocês, que não é nada boa, e falando para minha mãe, só que o pé dela pegou infecção e a melhor opção é a gente amputar o mais rapidamente, porque senão essa infecção vai aumentando e a gente vai ter que amputar uma parte maior. Imagina, eu era modelo, vaidosa, né, me cuidava, assim, tipo assim, mesmo sendo
drogada, louca, nunca deixava de ir pra academia, de me cuidar de alguma forma. E aí, quando o médico falou, daí minha mãe começou a chorar, minha amiga também, eu também, minha mãe, não é possível, doutor, tem que ter alguma coisa. E ele falou assim, não tem o que fazer, se não amputar logo, a infecção vai aumentar, vai ter que amputar uma parte maior. E eu sabia exatamente que era isso, porque um amigo meu, há um tempo atrás, ele tinha batido de moto contra uma árvore, ele amputou uma parte, depois pegou a infecção, ele teve que amputar até o joelho. Então eu sabia o que era uma infecção. Então, nesse momento que a gente recebeu a notícia, nós começamos a chorar, desesperada, minha mãe também, e tinha uma Bíblia do lado da cama, que um rapaz que desfilava comigo, mas que não usava drogas, levou para mim aquela Bíblia. Só que eu nem lia, né? E a hora que a gente estava chorando, a Bíblia cai no chão aberta, sem ninguém tocar na Bíblia. E aí eu falei para minha mãe, mãe, junta a Bíblia na página que tá, não tira da página que tá, que eu sei que é Deus querendo falar comigo. E quando eu li, eu entendi completamente assim o que Deus estava querendo falar. Foi muito claro as palavras de que eu iria morrer se eu continuasse nessa vida, que Ele estava me dando mais uma chance. E aí eu fiz uma promessa. Eu coloquei a mão na Bíblia e falei, Deus, eu juro, me dá mais uma chance. Eu te imploro, me dá mais uma chance, que eu prometo que eu vou parar com as drogas, vou parar com tudo e eu vou te servir. E, resumindo, pastor, fui para o centro cirúrgico, né, que era para ser feita a amputação. Então, eu tomei anestesia geral, todo o processo normal. Eu fiquei engessada até a coxa, só a parte de cima do pé lá, que era enfaixado, né, porque eles tinham que tirar sempre para fazer cirurgia. Fazer os curativos também. Né? E as cirurgias também. Aí, o que aconteceu? Fui anestesiada, tudo quando era para ser feita a amputação. Resumindo, eu voltei para o quarto com o meu pé. E aí os médicos chegaram para a minha família e falaram assim, olha, a gente não tem uma explicação lógica, científica do que aconteceu, só que no momento que a gente abriu o pé dela, que era para fazer, a infecção simplesmente desapareceu, sumiu, não tinha nada. E, tipo, a gente não sabe, a gente nunca viu isso na vida. Que isso? A gente nunca viu isso na vida, tanto que daí que eles queriam fazer estudo de caso, queriam fazer, sabe, você não tem dúvida alguma que foi uma intervenção de Deus? Nunca, jamais. Era justo o médico que todo, tipo assim, que é considerado o pior da cidade, não tinha, imagina um pé ficar pendurado por um tendão. Não, e depois até pegar a infecção. A recuperação que depois foi sucedida por uma piora quando você desviou do propósito. Quer dizer, Deus já tinha te avisado ali, né? Ó, tô te trazendo. Tem aquela máxima, né? Tem pessoas que vêm pelo amor, tem pessoas que vêm pela dor. Na verdade, Deus quer falar com todo mundo, né? E quer trazer as pessoas. Só que tem pessoas que quando estão passando por dificuldades, buscam a Deus. Agora quem está na juventude, agora não é hora, quem sabe daqui, quando eu ficar mais velho. Exato. E perde o tempo, né? Perde o propósito. E às vezes Deus precisa dar uma chacoalhada, né? Sim. E aquilo foi muito claro, né? Foi porque muito. A Bíblia cair aberta e você ler o texto e entender que aquilo era uma palavra para você, e você fez essa oração para valer e Deus falou, bom, agora eu vou fazer um milagre, né? Sim, eu fiz para valer. E Deus, tipo assim, eu senti... E é bem esse negócio, tipo assim, quando o negócio aperta, tudo corro para Deus. Deu uma aliviada, aqui Deus, o quê? E ninguém da tua família era cristã, evangélica? Não. Tinha tias minhas, mas assim, da minha família mesmo, mãe, pai, irmãos, ninguém. Aí, o que aconteceu? E você tinha quantos anos? Eu tinha 18. 18 anos, Aí, quando o médico deu essa notícia, eles falaram, a gente não tem uma explicação, nunca vimos isso antes, mas a infecção do pé dela sumiu e desapareceu. Aí eu caí em mim, tipo assim, aí eu falei, Deus realmente existe e Ele tem um propósito na minha vida. E aí, pastor, algo mudou aqui dentro, algo mudou completamente aqui dentro. Quando eu saí do hospital, eu fiquei mais um tempo internada ainda para ir fazendo as outras cirurgias e tal, os enxertos. E aí, quando eu saí do hospital, mesmo depois que eu saí do hospital, foi quase um ano para me recuperar, né? De cadeira de roda, de muleta, fazendo fisioterapia, depois que tirou o gesso. A minha perna ficou tão fininha quase quanto o braço, porque vai atrofiando com o gesso, né? E, enfim, quando eu saí do hospital, assim, eu via tudo diferente. A cor do céu era diferente, as árvores eram diferentes. E aí aconteceu isso, dos meus amigos que eram da balada, das festas, quando eu falei, olha, não quero, eles iam me visitar, olha, hoje tem festa, tem balada, não sei o quê. Eu falei, gente, não quero ir, não quero mais ir, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler livros sobre Deus, eu queria uma sede. E aí eu ia ler a Bíblia, tudo ficava claro.
ficava claro, assim, eu entendia tudo, entendia, tipo assim, as palavras parecia que saltavam para dentro de mim. E aí a galera falou, ah, não, você não vai entrar nessa não, isso aí é coisa de velho, depois que, bem o que o pastor falou, depois que você já fez tudo na vida, eles iam na minha casa, me pegavam no colo, colocavam no carro e me levavam para as baladas. Só que o que aconteceu? Quando eu chegava na festa, que eu fui umas 2 vezes, eles fizeram isso, eu, gente, eu não quero, não, vamos. Eu cheguei lá, era tudo completamente diferente. Eu olhava com outros olhos e eu olhava e falava, meu Deus, como é que eu podia gostar disso? E aí o que acontecia? O rosto das pessoas se transfigurava para mim. Eu via como que demônios, assim, sabe? Nessas festas. Eu via mesmo. E aí eu comecei a ficar apavorada. Eu falei, meu Deus, como que eu gostava disso? Ali já não era mais o meu lugar. Eu realmente tinha nascido de novo. Jesus, eu tinha tido um encontro, algo tinha acontecido, né? E você logo procurou uma igreja? Sentiu o desejo de fazer parte de uma comunidade? Quando eu sofri o acidente, essa Ana Paula, essa menina que estava me evangelizando, ela ia no hospital. Ela ia sempre, sabe? O pessoal da igreja começou a ir também. E aí a turma que eu andava antes, que me levou para essas festas umas 2 vezes, e eu falei, não, gente, definitivamente isso daqui não é mais o meu lugar. E aí eu fui me aprofundando na palavra. Aí eu fiz amizade com o pessoal da igreja, e eles iam lá em casa, me pegavam no colo, colocavam no carro, muleta, cadeira de roda no porta-malas. Você ficou quanto tempo na cadeira de roda? Foi quase 1 ano, para me recuperar, para voltar a andar, ficar bem, né? E aí eu não perdia um culto, eu não perdia um estudo bíblico, comecei a me aprofundar, eu comia livros. Aquele livro, o primeiro que eu li foi O Despertar da Graça, do Charles Swindoll. Eu chorava. Eu li acho que umas 3 vezes aquele livro. Eu chorava demais, assim, e Deus foi fazendo coisas lindas, assim, restaurando. Eu não conseguia sentir o amor de Deus como pai. No começo, eu só conversava com Jesus e com o Espírito Santo. E eu não conseguia chamar Deus de pai por causa da frieza, né, que era o relacionamento com meu pai biológico. A gente tem a tendência de transferir para Deus a imagem do nosso pai biológico. Então eu não conseguia. E foi um processo onde Deus foi me curando de muita coisa, né? Preenchendo o vazio de verdade, que não era pela cocaína só por um momento, era... Mas e a tua vida de modelo? Quer dizer, no período que você estava se recuperando, tudo bem. Mas e depois? Depois você teve vontade de voltar, desfilar? Como foi isso? Sim. E se tinha alguma resistência dentro da igreja, de não querer que você fosse, ou pelo menos o medo de que você pudesse voltar para a vida antiga? Como foi esse processo? Então, aí eu passei quase 1 ano, né, me aprofundando nas coisas da igreja e também me recuperando, fazendo fisioterapia, levando aqueles choques, não sei o que, para voltar. Nesse período que eu passei vendo pregações, missionários, tudo, vinha missionários às vezes de fora e contavam a experiência deles. E quando eu comecei a ver aquilo, meu coração começava a queimar. E eu falei, gente, eu quero ser missionária. Aí falei para o pastor, pastor, eu quero ser missionária, é isso que eu quero da minha vida. Aí o pastor entrou em contato com a Jocum, né, que é Jovens com uma Missão. Na época tinha mais de 120 países, agora eu não sei. Não, a Jocum é a maior agência missionária ainda, mundo, né? No mundo inteiro. Uhum. Aí entrou em contato, tudo, daí você tem que ser aprovado, toda a documentação, enfim. Aí fui aprovada e começaria a próxima turma no início do próximo ano. Como eu tinha voltado a andar, estava tudo perfeito. Deus é tão perfeito. Eu não tenho platina, eu não tenho fios de Kirsch, eu não tenho nada. Eu ia te perguntar se não tem umas placas. Nada. Eu só tenho aquela cicatriz ali no pé, eu ando perfeitamente, eu não manco, não tem como alguém saber que aconteceu isso. Quando Deus faz, ele não faz pela metade. Extraordinário, gente. Você vê que Deus lindo é esse que nós servimos. Verdade, não tem como alguém saber que eu sofri esse acidente. É só a cicatriz e que dá para cobrir com maquiagem. Então, assim, como eu iria só o próximo ano para a Jocum, eu voltei a desfilar. Eu falei assim, eu vou fazer alguns trabalhos, né, de desfile, de comercial na televisão, fotografia, não sei o quê. Comecei a fazer. Aí, o que acontece? Colocaram uma foto minha, eu nem sabia que o fotógrafo tinha colocado uma foto minha desse tamanho, eu tenho aqui no meu celular, eu trouxe até algumas fotos aí. Aí chegou nas mãos de um presidente de uma agência de modelo daqui de São Paulo. E aí, quando ele viu minha foto, ele falou que já tinha chamado 50 meninas da agência Elite para fazer uma seleção. Quando ele viu minha foto, ele falou, esse é o perfil que eu estou procurando. E ele entrou em contato com o jornal, com o fotógrafo, conseguiu meu telefone. Você tem um biotipo, assim, de um rosto da Cindy Crawford. Então, lá na minha cidade eles chamam de Cindy. Porque era modelo, era tipo a Gisele Bündchen da época, né? Durante anos ela foi a número 1 do mundo. E até a pinta igual.
Eu notei isso. E ela ainda é bonita até hoje. Ela é linda. E uma das coisas que esse presidente da agência falou, ele falou, você tá louca, menina, você é a Cindy Crawford brasileira. Enfim, daí recebi... E, ó, gente, ninguém me contou isso, não. Eu que falei. É verdade, eu não tinha falado isso pro pastor, não. Aí, o que aconteceu? Aí ele me ligou e falou assim, eu posso ir para Foz, eu quero conversar com você. Daí ele falou, eu tinha chamado 50 meninas, quando eu vi tua foto no jornal, exatamente o perfil que eu tô procurando. Esse cabelão é teu? Que na foto eu sempre tive cabelão, né? Daí eu falei, sim, é meu. E aí eu fui contar pro pastor, toda feliz. Eu falei, pastor, olha só, recebi convite. E aí ele falou assim, Mari, será que... Presta atenção, bem agora que você decidiu ser missionária, porque até então a minha vida de modelo era tipo algo da cidade regional, nada grandioso, era só dali mesmo, entendeu? Apesar que, tipo, quem aparecia na TV naquela época, porque não tinha internet, né? E aí eu peguei, ele falou, será que bem agora que você decidiu ser missionária, tá vindo essa oportunidade, pensa bem, não sei o quê. Eu falei, faz sentido. Eu falei, bom, então eu vou fazer uma coisa, eu fui lá e cortei meu cabelo aqui. Cortei meu cabelo aqui, coloquei tiara, arquinho, e como eu tenho um rosto tão grande, eu não fico bem de arquinho, e fui sem maquiagem e com a roupa assim bem largada. Eu falei, eu vou bem feia, que daí ele vai olhar e vai falar, olha, desculpa, mas no jornal era uma coisa, mas não é isso que eu quero. Eu falei, vai ficar mais fácil daí, né? Aí quando eu cheguei, ele falou assim, o que você fez no teu cabelo? Eu falei, cortei. Daí ele, você é maluca, menina, mas... Ele falou, gente, você é bonita sem produção nenhuma desse jeito, imagina ser produzida. E daí, tipo, não adiantou o convite. Enfim, aí ele me fez convite já para assinar contrato, ia sair em outdoor no Brasil todo, né, para eu vir para São Paulo já para começar a trabalhar aqui. E eu falei, olha, muito obrigada pelo convite, eu te agradeço muito, mas eu não vou aceitar porque eu vou ser missionária. Uau! Aí o cara falou assim, o quê? Ele era ateu ainda, né? E eu ainda falei pra ele no final, falei assim, Jesus te ama e tem um propósito muito grande com a tua vida, ele queria me matar. E daí ele falou assim, o quê? Daí eu falei, eu te agradeço muito pelo convite, mas eu decidi que eu quero ser missionária, eu quero servir a Deus, tudo. Ele falou, você tá louca, menina? Você tem ideia de quantos milhões de meninas no mundo dariam tudo pra ter a oportunidade que você tá tendo? Você tem ideia do dinheiro que você vai ganhar com isso? Você é Cindy Crawford brasileira. E daí eu falei, olha, eu me sinto lisonjeada, muito obrigada, mas eu realmente não vou poder aceitar porque eu decidi ser missionária, eu fiz um compromisso com Deus. Aí ele ficou sem entender nada, ele falou, você vai se arrepender muito disso que você está fazendo, você está jogando uma oportunidade dos sonhos fora. E daí foi quando eu falei, olha, muito obrigada, tal, e Jesus te ama, não sei o que. Ele ficou muito bravo, assim, comigo, só faltou ele me xingar, assim, sabe? Enfim, depois disso teve um concurso lá, foi uma agência americana, e eu tinha uma amiga que ela ia participar desse concurso e ela me chamou para ir com ela. Mari, vamos. E daí eu falei, Gi, eu não pretendo seguir carreira, então acho que não faz muito sentido. Ela, não, vamos comigo. Resumindo, eu fui, ganhei. Aí veio proposta para trabalhar fora do Brasil, para ir para o Japão, né? E aí, pastor, começaram a vir propostas de todos os lados nesse tempo que eu fiquei desfilando antes de ir para Jocum, e inclusive pousar para Playboy. E daí para tudo eu já sabia, eu falava não, e firme no meu propósito. Aí chegou o início do ano, eu fui para Jocum, me formei, depois eu já queria ir para os países, o pastor falou, que não. ano era isso que você foi para Jocum? 99. Aí fui para Jocum, aí o pastor falou, não, antes de ir para outros países, primeiro você vem ganhar a tua cidade. Né? Começa por Jerusalém, depois Judéia e Samaria, que ele usou até essa palavra que eu lembro. Até os confins da terra. Primeiro é Jerusalém. Eu falei, tá bom. Então fui, servi um tempo como missionária, né? Cuidava de jovens, muitas pessoas saíram das drogas através da minha vida, porque eu vejo assim, aquilo que é a nossa maior dor no momento é onde Deus mais nos usa depois, Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que essa questão de droga, para mim, eu tenho uma curiosidade, porque eu não tenho a mínima ideia do gosto, né? Dentro que seja. Mas assim, quando você deixou, você tinha lutas, porque tem pessoas que contam histórias, não, parei e não senti nada, porque a gente sabe que, principalmente a cocaína, né, ela libera uma substância chamada dopamina no cérebro, que ela dá foco, dá coragem, dá desinibição, mas depois ela gera uma abstinência louca, né? Uhum. Então, na história de muitas pessoas que eu aconselho, algumas foram libertas num estalo de dedos, de maneira sobrenatural, mas outras tiveram que pagar um preço terrível. E você? Você teve abstinência ou foi uma coisa de Deus que ele veio e tirou com a mão? Pastor,
a presença de Jesus, ela era tão grande, ela me preenchia tanto. As experiências que eu comecei linda. a ter com ele me preenchia tanto que não tinha cocaína que se comparasse com aquilo. Entendeu? Me preencheu de tal forma que eu não sentia falta. Então foi sobrenatural. Foi mesmo. Sobrenatural. Não teve, tipo assim, crise de abstinência, não tive nada disso. Me preenchia tanto a presença de Deus, eu só queria mais. Eu chorava tanto na presença dele, mas era aquele choro de alegria que me preenchia tanto que, sabe, só quem vive, só quem tem uma experiência com Deus para saber como que é. E eu tinha constantemente. Então foi algo muito lindo que aconteceu. Claro que eu tive meus momentos de crise, de angústia, mas sempre tive muito apoio da igreja, dos amigos que eu fiz na igreja. Então, assim, crise de abstinência não tive. Foi algo lindo mesmo. Uhum. Então aí você foi para Jocum, estudou, voltou e começou a servir como missionária na sua cidade. Sim, comecei a servir como missionária, levei muita gente para a igreja. Eu ia até, tipo assim, de madrugada, eu ia lá para a Avenida JK, onde as garotas de programa fazem pontos, travestis. Eu queria evangelizar, eu queria sair falando pro mundo que Jesus amava elas e transbordando, né? Aí eu comecei a viajar pelo Brasil, porque me chamavam no Brasil todo para dar testemunho. Aí eu comecei a viajar pelo Brasil, voltava, continuava trabalhando na igreja, com jovens, com tudo, fazia tudo, né? E aí depois eu quis ter mais ferramentas para poder ajudar mais pessoas, ferramentas científicas também, né? O que conta bastante, que é a psicologia. E aí eu fiz psicologia, fiz psicanálise, fiz outras especializações, fiz coach, master coach. Aí o que aconteceu? Eu abri um canal no YouTube. Eu falei assim, eu vou abrir um canal porque tem pessoas que não têm condições de pagar, tipo, por uma terapia ou por um coach, por um... Né? Não, quero até fazer um parênteses. Gente, essa coisa de hoje nós temos uma plataforma que te permite falar com pessoas no mundo inteiro é uma coisa maravilhosa. Aliás, Marinalva, eu tenho dito que durante muitos anos eu perguntava para Deus, falava, Deus, o teu chamado de ir para o mundo inteiro e pregar evangelhos entre todas as nações são bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas. Como é que a gente vai alcançar esse povo? Não tem agência missionária no mundo para mandar e não vamos conseguir. Mas a gente não entendia que uma palavra dessa, ela se cumpriria num tempo em que a internet te leva para o mundo inteiro. Exato. Hoje, quando eu faço uma live, você faz uma live, ou posta um vídeo, ele vai literalmente para o mundo inteiro, né? Uhum. Então é uma forma de você realmente alcançar as nações. As nações. E eu creio que esse é o tempo que nós estamos vivendo. Exato. Deus tem falado comigo. Eu tenho feito muitos vídeos e eu quero alcançar as pessoas, porque hoje não tem barreira. Antigamente as pessoas não vinham para a igreja porque tinham preconceito, mas hoje elas ouvem no seu celular um vídeo. Eu assisto o teu culto domingo às 10h30 da manhã, tipo, eu já vim aqui conhecer, né, que eu mudei há pouco tempo aqui para São Paulo, já vim aqui presencialmente tudo, mas é domingo, só tô em casa às 10h30 da manhã, eu quero te assistir lá, tipo, sabe? Que legal. E hoje o seu canal já tem 400 mil pessoas, né? Quase 450 mil já. Gente, isso são... Eu tenho alunos hoje... São 10 estádios já, de estádios grandes, né, lotados. E alunos, né, que eu criei um método, alunos eu já tenho em mais de 25 países. Me fala um pouquinho desse método. Porque você fez psicologia, então hoje você entende que o teu chamado é tratar das emoções das pessoas. Sim, não só das emoções, como a parte espiritual também, né? Porque durante muito tempo foi valorizado só o QI, o quociente intelectual. Quem tira a maior nota, quem é bom em exatas e não sei o quê. E a inteligência emocional foi desprezada. Depois com o Daniel Goleman, tudo foi, né? Vários tipos 9 tipos de inteligência, né? Na verdade, hoje o conceito de inteligência é muito mais amplo, né? Isso. Antes era o quociente intelectual, depois veio a inteligência emocional e agora hoje... Espiritual. Né? E agora a própria ciência reconhece a inteligência espiritual. Então, assim, nós somos corpo, alma e espírito. Eu trabalho nos 3 âmbitos, né? Então, com toda a bagagem que eu tenho da minha vida com Deus, meu relacionamento com Ele, como missionária, teologia também, tudo que eu estudei, e mais as ferramentas da psicologia, que são ótimas também, e mais todas as ferramentas do coaching. O que você acha que atrapalha mais que uma pessoa alcance o seu potencial? Porque eu sempre digo, né? Potencial, muita gente tem potencial, mas o potencial nunca se torna algo concreto, né? O que você acha que impede mais que uma pessoa alcance o seu potencial? Até os cristãos, né? Porque se você pegar uma pessoa que nunca teve uma experiência com Deus, dá para explicar, tá cheio de travas e tal, mas eu
como pastor há muitos anos, eu conheço muita gente que você olha, você sabe que ele tem um potencial enorme, mas que fica muito preso em situações do passado. O que você pensa? Que é mais espiritual, é mais fisiológico ou é mais emocional, ou são as três coisas? Eu acho que são as três coisas, mas principalmente o espiritual e o emocional. Quando a pessoa tem a visão distorcida da própria imagem dela, né, e da própria identidade que é do Criador, nós temos todas as características do Criador. Tudo que tem nele tem na gente. Então tem que trazer de volta esse mindset, né, essa mentalidade de alguém que foi criado à imagem e semelhança. Exato. Deus, tipo, o Criador não tem medo, não tem timidez, não tem complexo de inferioridade. Então, nada disso é da nossa essência. O DNA do Criador está na gente, é impossível arrancar. Ele só está esquecido. Isso que você falou é uma coisa interessante, porque o ser humano, diferente de todos os animais, ele não nasce com medo. Uhum. Porque um animal, ele já nasce com medo, por exemplo, do ser humano. Isso é instintivo dele. O medo para o ser humano é uma emoção aprendida. Uhum. Não é uma coisa que é inerente ao homem. Porque a Bíblia diz, Deus não nos deu espírito de temor, né? Mas de poder, de ousadia, de moderação. Ou seja, o medo você aprende a partir de uma experiência negativa no passado. E aquilo é incorporado no seu repertório e você acaba, muitas vezes, por medo, deixando de atingir o seu potencial. Então, o teu método trata dessas coisas. Sim, de desbloqueio das crenças limitantes. Por quê? Como o pastor falou do medo. O medo é uma crença limitante, né? A pessoa tem medo de que se eu pegar um microfone, eu não sei falar, eu sou uma pessoa inadequada, tudo que eu falar não vai ser interessante. Então tem muitas crenças limitantes e todas foram aprendidas. A gente foi programado com coisas que a gente escuta desde criança. Ah, você é burro, você é lento, você nunca vai dar certo, você é isso, você é aquilo. Então as crenças, elas são formadas ou por repetição daquilo que a pessoa viveu, ouviu ou sentiu durante a vida toda, né? Pelos pais, parentes, escola, sociedade, ou por um forte impacto emocional. Aquilo que talvez aconteceu uma vez, por exemplo... trauma, né? Ela foi apresentar um trabalho na escola, deu branco e todo mundo riu dela e ali ela bloqueou. Às vezes pode ter acontecido uma vez, mas gerou um bloqueio. Então, no MVE, que é o meu método Vida Extraordinária, eu trabalho nessas três áreas e a ciência descobriu, os cientistas de Harvard, que as sinapses neurais, elas podem ser desfeitas e refeitas e construídas novas sinapses rapidamente. Então a psicologia é maravilhosa, porém tem um lado da psicologia que às vezes demora muito, a pessoa passa muito tempo ali em análise, em sessões, junto com as ferramentas do coach, que são esses exercícios que foram desenvolvidos pela ciência, essa desconstrução das antigas sinapses neurais e das crenças limitantes, elas são rompidas muito mais rapidamente e no lugar delas são geradas novas crenças possibilitadoras. Né? E aí, a nível espiritual, intelectual e emocional. Que interessante. Essa parte da ciência eu gosto muito, porque o cérebro, ele é extraordinário, né? É o único órgão autoconsciente. Não é interessante isso, né? E quando você vai para a Bíblia, quando fala de alma, no grego, que é a língua original do Novo Testamento, a palavra alma é psique. Então nós somos seres tricotômicos, nós somos corpo, né, que é a sede dos 5 sentidos, nós somos espírito, que é a nossa natureza, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é espírito, mas nós temos uma alma, e a alma, diferentemente do que muita gente entende, a alma, ela é parte da vida física. A alma é a psique. A alma é a sede dos pensamentos, das emoções, da volição, dos medos, dos temores, dos sentimentos. E a alma é o campo de batalha. E isso é muito importante, porque quando uma pessoa crê em Jesus, ela nasce de novo. E quando ela nasce de novo, ela já é, vamos dizer assim, do ponto de vista espiritual, uma pessoa já totalmente nova, pronta para tudo. Só que ela tem, dentro da integralidade do seu corpo, ela tem uma alma. Uma psique com todas essas sinapses, essas construções, porque pensamentos, diferentemente do que muita gente acredita, pensamentos, eles são alocados no cérebro em lugares. Por exemplo, por que uma pessoa, quando começa a aprender a andar de bicicleta, ela fica toda ali com medo, cai e tal, e depois de um tempo, ela nem pensa mais naquilo. Ela anda, ela conversa, fala no telefone. O que houve no cérebro?
há uma área do cérebro em que foi feita uma construção de neurônios, né, que se juntaram através de sinapses, e aquela área é acessada toda vez que você vai andar de bicicleta. Isso vale para tudo. Sim. Tanto para emoções positivas quanto negativas. Quando você cria estruturas mentais, né, no seu cérebro tóxicas, quando você vai pensar em uma determinada área, que aquilo lá marcou você, você acessa aquilo, o seu medo, as suas crenças. E aí é onde a Bíblia diz, né, lá em Romanos 12, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a ciência descobriu, há aproximadamente 20, 25 anos, que os neurônios, né, que são as células cerebrais, eles se refazem. É o que eles chamam de neurogênese, porque antigamente as pessoas, os cientistas acreditavam, né, que você nascia com um número de neurônios e que ao longo da vida o que você perdia não repunha. Hoje, a gente sabe que todos os dias você produz novas células cerebrais. Se fosse assim, eu seria uma retardada, porque o tanto de droga que eu usei... Mas é verdade. Né? Quer dizer, e isso que você falou é muito interessante, porque hoje nós sabemos que pensamentos positivos, pensamentos de amor, de alegria, eles são o ambiente necessário para que as pessoas floresçam. E pensamentos tóxicos, eu não sou nada, eu sou feio, eu não consigo, são pensamentos, são um ambiente, né, psicológico muito negativo que impede as pessoas de florescerem. Então, eu acho muito bacana quando uma pessoa como você hoje, que tem um background, que tem todo o aparato científico, vem e une a ciência com a palavra de Deus, né? E eu queria te perguntar isso. Você acha que a ciência é compatível com a fé? Ou como é que você faz? Você tenta provar a sua fé através da ciência, ou você não pensa em provar, mas você mostra que a ciência, quando é comprovada, ela vai ao encontro sempre da fé? Então, algo lindo que tem acontecido, que sempre teve meio que uma rivalidadezinha da fé e da ciência, né? Mas hoje, com as descobertas da própria ciência, a própria ciência, de certa forma, tem se rendido. Aquilo que está na Bíblia ali há milhares de anos, hoje a ciência está trazendo, talvez com palavras diferentes. Energia, né? Lei da atração, tudo isso é fé. Só muda a palavra, entendeu? Os pensamentos. A lei da atração fala de você vibrar, né, com coisas na mesma frequência. E é o que a fé faz. Exato. Né? Jó fala assim, aquilo que eu temia me sobreveio. Atraiu. Te atraiu coisa ruim, porque ficou pensando, não vai acontecer isso, vai acontecer. Exato. Então, assim, algo lindo que eu tô vendo que está acontecendo é que a ciência está, se abrindo para essa questão da inteligência espiritual. Um dos experimentos que foram feitos pelos cientistas de Harvard, que eu achei lindo, que eles quiseram ver, testar se realmente a intercessão, a oração tinha mesmo algum poder, alguma influência. Então eles pegaram uma turma lá de alunos que tinha mais ou menos 50 crianças, né? Pegaram uma fotinho 3x4 da metade dessas crianças, 25 crianças, e entregaram para um grupo de intercessores. Essas crianças não sabiam disso. E esse grupo de intercessores orou durante 2, 3 meses, não sei, por essas crianças, intercedendo. Depois eles foram fazer uma reavaliação dessas crianças que estavam recebendo a intercessão. O que aconteceu? As notas delas subiram, o comportamento melhorou, tudo melhorou. Então, assim, a própria ciência está, peraí, então tem alguma coisa, né? Então tem alguma coisa além. E isso está sendo muito legal porque está casando. Às vezes tem palavras diferentes. Às vezes quando eu falo energia, tem alguns cristãos que falam, ai Mari, mas você acredita em energia? Tudo é energia. Não, a palavra energia vem do grego, que significa trabalho. Ergon é trabalho. Olha que legal, não sabia disso. Energia é trabalho em movimento. Entendeu? Legal. Isso é algo que Deus nos deu. Quando a Bíblia fala que Jesus falou, olha, alguém tocou em mim, para aquela mulher, né? Isso. Aí os discípulos, como assim tocou em mim? Tá todo mundo te empurrando. Ele falou, não, mas alguém tocou em mim e de mim saiu virtude. Saiu energia. Jesus sentiu fisicamente no corpo dele alguém sugando
algo. Isso. E o que foi? É essa coisa. A fé nada mais foi do que uma forma daquela mulher que era, vamos dizer, um foco de doença, se conectar com o foco da vida, que é Jesus. Então, é a mulher fragilizada com o Todo-Poderoso. Ela sugou dele. Foi a única que sugou. Todo mundo tocava em Jesus, mas ela tocou com fé. E a fé, ela faz isso, ela conecta. Então, eu creio que... Vibra na mesma frequência, os né? cientistas que são, de fato, pessoas honestas, se eles fizerem uma averiguação mais verdadeira, eles vão perceber que a fé muda pessoas. Muda. O cérebro muda tudo. Muda o cérebro, muda a perspectiva de vida, as pessoas são mais saudáveis, se curam mais rapidamente, às vezes de uma maneira sobrenatural, sim, mas às vezes simplesmente porque a fé dela interfere na psique dela. E aí a resposta do cérebro com os hormônios do bem, serotonina, noradrenalina, endorfina, né, e dopamina, tudo isso vai trabalhar em favor do seu corpo. Por isso a mente é tão importante. Por isso que a Bíblia diz, eu sou o que eu penso. Né? Assim como o homem pensa, assim ele é. Por isso que a nossa fé em Deus tira de nós a necessidade de ser bom, de ser poderoso em todos os desafios e nos dá a oportunidade de, em alguns momentos, dizer, Deus, eu não posso, mas o Senhor pode, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. E isso muda a química do nosso corpo, né? Muda totalmente. Agora, eu queria que você contasse um pouco, quais os testemunhos desse teu curso, né, desse teu método. Você tem tocado em vidas, você tem testemunhos de pessoas transformadas? Conta pra gente aqui. Então, pastor, tem muitos, assim, mas às vezes eu penso que melhor do que eu falar, que é muito fácil eu falar de mim, é só as pessoas entrarem no meu canal, entra lá no meu canal, pega um vídeo e leia os depoimentos que as pessoas deixam aí embaixo. Me fala, como é que é o nome do teu canal? É Marinalva Calegário. Com Calegário, com L só? É, com 2 L's. Tá. Marinalva Calegário, Callegario. Olha aí, gente, eu estou impactadíssimo. Se eu fosse você, eu ia lá conferir o canal dela, se inscreve, curte, clica no sininho, porque você sabe, gente, que isso é fundamental para que o YouTube, que é essa maquininha, né, ele possa tornar os vídeos relevantes. Tem muito comentário? Tem muito comentário nos vídeos, no próprio feed do YouTube, do Instagram. Se você entrar no Instagram, olha as minhas postagens, pode ser uma foto minha, olha o que as pessoas escrevem embaixo. Pastor, pessoas que estavam com data marcada para cometer suicídio, com a carta escrita, com tudo, e fala que do nada apareceu um vídeo meu no YouTube, e a pessoa começou a assistir, foi indo. E assim, são tantas coisas. Pessoas que estavam numa cama em depressão, que estavam sofrendo com divórcio, com separação, com, enfim, N sofrimentos, ou com escassez na área financeira. E eu trago, assim, bom, as pessoas vão assistir, eu trago que nem esses 3 tipos de inteligência. E é impossível, tipo assim, mas você coloca Deus é tudo. Não tem como que eu vou tirar Deus de alguma coisa se Deus está em tudo, se a minha vida é Deus, entendeu? Não tem como, tipo, vou falar só de psicologia sem Deus, não. E nos meus cursos eu falo, vou tratar a área espiritual, sim. Porque como que um ser humano vai ser... da base de tudo, a base de tudo. Como que alguém vai ser completo sem a vida espiritual, que é a mais importante? Domingo agora eu estava assistindo aquele programa da Record, Domingo Espetacular. E havia uma reportagem ali dos países nórdicos, né? Finlândia, Suécia, Dinamarca e tal, e falando ali da qualidade de vida das pessoas, né? E dentre os países que têm um nível de felicidade, a Finlândia está em primeiro lugar, a Suécia parece que está em 6º. Só que na reportagem eles começam a falar sobre como as crianças, a ditadura das crianças, lá os pais não podem dizer não para as crianças, elas têm que ter o direito de fazer o que querem, eles não podem fazer absolutamente nada, tudo tem que ser negociado, conversado. E o que a reportagem mostrou? Que esse nível de felicidade, né, que esses órgãos que classificam a felicidade por questões somente aparentes, né, direito à escolaridade, liberdade, dinheiro e coisa e tal, não impede que o maior índice de suicídio entre adolescentes seja nesse país. Um terço de todas as mortes de adolescentes vem de suicídio. Uou.
E eles falam exatamente disso. Eles têm tudo, mas não têm nada. Tem uma lacuna dentro de si mesmos. E às vezes você vai para países muito mais de terceiro mundo e as pessoas são mais felizes, porque tem a família, porque tem até os desafios na vida. Fala um pouquinho para mim sobre isso. Você acha que o segredo para uma pessoa ser plena é ter tudo o que ela sonha? De jeito nenhum. Como é que é? Quais são as lacunas? Em que áreas acontecem? A gente vê hoje, tipo assim, que crianças às vezes que tem tudo, que recebe tudo desde criança, né? Todos os brinquedos, tudo, não sei o quê. Ela tá sempre insatisfeita, sempre resmungando, sempre. E às vezes a pessoa que passa por desafio é aquela pessoa que vai se tornando mais forte, mais forte. Claro que tem a capacidade de resiliência, né? Ela vai se tornando cada vez mais forte. Então, uma vida sem desafio é uma vida sem sentido. Né? Uma vida que não te leva. Quando você não sai da zona de conforto, é impossível ir para um próximo nível. Subir novos degraus. Então, assim, os desafios te levam. Tem dor, tem. O pastor deve passar por isso, eu passo por isso, constantemente por desafios. Claro. Mas eu sei que esses desafios, ou esses desertos que a gente passa, às vezes, são para nos levar para um próximo nível. É aprendizagem, aquilo que Salomão fala, né? Que às vezes a gente aprende mais na casa do luto, lá na tristeza, do que com alegria e com festa. Então, sim, tem que ter os desafios. Não, aliás, não é às vezes, né? Eu sempre digo que a alegria, a vitória, a gente celebra. Mas a lição vem na prova. Vem na prova. Na dor, né? Eu gosto muito de um texto da palavra de Deus que diz: bendito seja o Senhor que nos adestra as mãos para a guerra, para a batalha e os dedos para a guerra. Sem treinamento não tem fortalecimento. Um cara que fica bombado, ele não ficou deitado no sofá, ele ficou malhando, né? E até o aumento da musculatura dele depende, né, dessa cicatrização das fibras que vão aumentando e aumentando a força. Então a vida, as tribulações da vida, elas nos ensinam e nos fortalecem. Né? Por isso que Tiago fala: bem-aventurados sois quando passarem por muitas provações. Verdade. Porque a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, paciência, né? Paciência e esperança. Quer dizer, é a luta que nos entrega isso. Agora, é óbvio que você tem que ter uma mente que seja respaldada pela palavra de Deus, para você dizer: olha, tá duro, mas vai passar. E vai Deus surgir tá algo comigo. Bom disso. Na tua vida foi isso, né? Foi. Que história linda. Eu agradeço Marinalva. tanto por esse acidente, eu agradeço tanto por cada luta que eu passei. Eu passei outras coisas também, né? A perda dos meus pais, enfim, várias outras coisas, mas que assim me trouxe. Eu não teria. Você a bagagem imaginou que eu em tenho alguma hoje. vez na sua vida que você se tornaria uma pessoa tão influente? Porque, gente, ela hoje tem um canal no YouTube, centenas de milhares de pessoas, no Instagram também. Você está influenciando muita gente. Sim. Então, pastor, logo que eu me converti, que eu comecei, era incrível, assim, porque onde eu ia, ou vinha missionários lá de outros países que nunca tinham me visto na vida. Estava no meio da multidão, ele apontava para mim: você. E aí começava a falar, me chamava lá e começava a falar sobre a minha vida. Eu lembro que teve um bem marcante, um árabe que havia se convertido, e quando um árabe se converte, geralmente ele é deserdado, ele perde herança, ele perde tudo se ele deixar o islamismo, né? Mas também quando ele se converte é para valer. Né? E muito usado por Deus, assim. E foi logo depois do meu acidente, quando eu estava na fase de recuperação ainda, só que ele não sabia, tipo, eu já não estava com gesso, já não estava nada, eu estava lá no meio da multidão. E ele falou: você tem uma pomba sobre a tua cabeça. Ele começou a falar da minha vida. Foi a primeira vez que eu recebi uma profecia, que eu, né, fui entender o que era uma profecia. E ele começou a falar: filhinha, eu te livrei daquele acidente porque você vai cruzar fronteiras testemunhando do meu amor e do meu poder. Pessoas do mundo inteiro traduzirão a tua língua. Então eu comecei a receber. Outra vez eu fui para um estádio que tinha como é que é o nome dele? O Mike Shea. Um profeta. Mike Shea, conhece Mike Shea, lá do Curitiba. Ele é americano, né? Sim. O estádio cheio, assim, a arquibancada cheia, tudo cheio, ali embaixo onde as pessoas, que seria o lugar de jogar futebol, cheio, e aqui tava o palco. E eu tava lá no final. E eu lembro que eu tava de olho fechado, e ele tava com aquele microfone, então não dá pra saber, né, onde ele tava. Ele pulou no meio assim, e foi andando no meio da multidão até chegar em mim. E eu tava de olhos fechados. Ele me entregou a mesma profecia.
Então, assim, eu comecei a receber, onde eu ia, Rio de Janeiro, onde eu ia, se levantava alguém e falava que Deus estava me dando as nações, que a minha língua seria traduzida em muitas outras línguas, que eu seria conhecida no mundo, que não sei o quê. Então, assim, eu sabia que Deus iria fazer. Eu confio muito nas coisas que Deus fala quando testifica no meu coração. Mas eu não sabia que nem isso que a gente falou pelo YouTube, por exemplo, né? E outra coisa, pastor, que eu esqueci de falar, daí quando eu me tornei missionária, tinha gente que falava assim: você é bonita demais para ser missionária, você é muito bonita, não combina com você. Eu fui lá e passei máquina zero. Eu tenho falta aqui. Você tá de brincadeira. Eu fiquei careca. Eu passei máquina zero e eu fiquei muito tempo, aqui ó, eu fiquei muito tempo sem usar maquiagem, sem fazer sobrancelha, sem fazer unha, sem usar joias. Isso para uma mulher é... Porque eu falava, eu quero que as pessoas vejam Jesus em mim, não a Marinalva, entendeu? Então, assim, eu abri mão de tudo mesmo. E isso, assim, só me fez crescer, só me trouxe mais da presença de Deus, experiências com Ele. Não que alguém tenha que fazer isso, mas eu que fiz uma entrega realmente total. Marinalva, você acha que nós estamos vivendo em tempos em que Deus vai fazer coisas assim mais extraordinárias, diferentes, usar os que não são para confundir os que são? Você acha que Deus vai fazer as coisas loucas, né? Porque a Bíblia diz que Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, né? Eu acho que e as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes, né? Eu acho que você nunca imaginou, né, que Deus ia estar fazendo isso. Como você se vê daqui a alguns anos? Quem vai ser a Marinalva? Claro que isso depende de Deus, mas como você vê o seu ministério nesse tempo que Deus está te levantando? Eu vejo só crescimento, pastor. Assim, como que nem essas promessas todas que eu recebi, aquilo que o pastor falou, que a gente nunca imaginou que talvez chegaria, né? Como que a gente vai chegar nas nações, para multidões, tudo. E hoje, através da internet, está chegando de uma forma que a gente nunca podia imaginar. Quando eu recebi essas promessas todas, essas profecias, não existia internet. Daí eu pensava, não, seria viajando, né, pegar um avião, ir para tudo que é lugar, mas Deus está fazendo, e eu acho que Ele já está fazendo isso, de usar os fracos para confundir os fortes, de usar os que não são para confundir os que são. Eu acho que Deus já está fazendo, eu acho que muito mais coisas Ele vai fazer, eu acho que a gente vai ter muitas surpresas. Uma das coisas lindas desse mundo que a gente está vivendo, né, de internet, que a gente conhece tanta gente bacana, que a gente nunca conheceria, como, por exemplo, estou te conhecendo aqui hoje. E uma dica que eu dou para todo mundo, que eu creio que é o que aconteceu na sua vida, coloca Deus em primeiro lugar. Porque eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas Ele sabe. E o que Ele tem para cada um de nós é o melhor. Mas não é só para você ou para mim, porque eu vou te falar uma coisa, essa coisa de influencer, isso tudo é passageiro. Tudo passa. Né? Um dia eu tive uma conversa com o Cláudio Duarte, e eu gosto muito dele, é meu amigo, e ele falou para mim, olha, eu sei o que é estar no auge. Ele falou, hoje eu já não estou no auge mais. Não faz mais diferença. Né? A primeira vez que ele veio na igreja, eu anunciei de última hora, a igreja ficou tão lotada que teve que ir embora mais de 500 pessoas brigando, porque queriam ver o Cláudio Duarte. Ele falou, isso não acontece mais, mas eu sei que o meu ministério, ele nunca esteve tão forte quanto hoje. Então, eu penso que essa coisa de ser famoso, ela é uma faca de dois gumes, porque você quer a influência, você quer alcançar as pessoas, mas ao mesmo tempo você tem que tomar muito cuidado para que isso não se torne um fim em si mesmo. Sim. E não somente um meio. Você tem essa consciência de que você, ou seja, quando começa a acontecer as portas abertas, você fala para Deus, Senhor, guarda o meu coração para isso não subir na minha cabeça. Você faz isso? Pastor, eu sou totalmente dependente dele e eu sei que eu não seria capaz de nada, de chegar até aqui, nem de fazer nada se não fosse por ele me capacitar. Então, assim, todos esses elogios que eu recebo em YouTube, não sei o que, em direct e tal, eu transfiro tudo para ele. Eu falo, pai, é tudo teu, porque se não fosse por você, eu não seria capaz. Eu não seria capaz mesmo, eu tenho plena consciência disso, entende? Tudo é para ele. Se ele mandar parar agora, paro, continua, mas toda a glória dele. Sem ele, não adianta, pastor. A gente vê muitas pessoas que têm muito conhecimento teórico, que tem psicologia, que tem coaching, que tem todos os cursos que eu tenho, que tem um monte de coisa, tudo. Mas você vê que a pessoa que não tem Deus, que ela não tem um relacionamento, uma intimidade mesmo com Deus, parece que é um conhecimento vazio. Falta algo, entendeu? Então eu sei que tudo que acontece é por ele. E sem ele nada seria. Eu primeiro quero dizer que tá sendo muito gostoso, quero te agradecer, você é uma pessoa que tem muito conteúdo para partilhar.
Mas eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos vendo, porque tem muita gente que vai ver, que vai ser tocado, mas tem muita gente que no fundo está esperando, olha, o que ela fez para chegar aí, né? As pessoas me perguntam, o que você fez? Né? Porque tem muita gente boa aí, que tem conteúdo, que tem tudo e que não explode, que não... Tem alguma coisa a ver com o propósito? O que você poderia dizer para as pessoas que estão nos vendo, no ponto de vista assim, de cumprir o seu propósito, de ser feliz, né? O que elas têm que fazer na vida para ter uma vida plena, mesmo que não seja nos holofotes, mesmo que não sendo, né, se tornando uma pessoa super conhecida? Voltando para a essência, assim, voltando para a base, que a base de tudo é Deus. Aquilo que eu falei, o nosso DNA, a nossa essência, tudo está no Criador. Então, como é que a gente vai ser completo se a gente não tiver na base, ligado com a base? Então né? dá um recadinho ali para aquela câmera ali. Algo muito interessante que você falou no domingo, que você falou da bateria de um celular quando ele está acabando. E se ele não estiver conectado na base, acaba, não tem mais energia, não tem mais como ele ser útil. Se você não estiver conectado na fonte, o que vai trazer força para você, o que vai te trazer uma transformação, uma renovação, é intimidade com Deus. E intimidade com Deus não quer dizer só você ler a Bíblia, você estar na igreja, é você buscar realmente uma experiência, um relacionamento sobrenatural com Ele. Se você ainda não teve, Deus, Ele anseia em ter um relacionamento de intimidade contigo, mas intimidade mesmo, de pai e filho, sabe? De você pular no colo, de você beijar, de você sentir o amor. Tudo isso para mim era impossível há uns anos atrás, porque eu não tive isso com meu pai, então isso era ridículo, soava para mim. Mas isso é totalmente possível. Então Deus anseia em ter intimidade, é você e Ele. É fechar o teu quarto e vocês sozinhos na intimidade, você buscar incansavelmente, Deus, eu quero uma experiência contigo, eu quero te conhecer como você realmente é, eu quero conhecer o teu amor, porque esse amor de Deus, ele é tão grande que às vezes cognitivamente, às vezes não, cognitivamente a gente não consegue entender. A gente precisa ter a revelação do Espírito Santo. Então peça para ele essa revelação do Espírito Santo e busque intimidade com ele. Não é tipo, qualquer coisinha corre pro pastor, ora por mim, não sei quem ora por mim. Não, Jesus morreu para que você tivesse uma conexão direta, uma intimidade direta com Ele. Então, Ele quer ter essa intimidade com você para que você também seja bênção sobre a vida de outras pessoas. E é o que Ele mais anseia. Amém. Gente, que momento gostoso. Eu tenho certeza que as pessoas vão ser muito impactadas com a tua experiência, com a tua vida. Muito obrigado por essa presença. Pastor. Puxa, torço para que você seja levantada, que Deus te use onde você quiser, em esferas que um pastor talvez não entre, mas você, como uma psicanalista, psicóloga, influenciadora, coaching, pode se tornar. Então, que Deus te abençoe. Amém. E que daqui a algum tempo a gente possa se encontrar e Deus ampliando mais as fronteiras, viu? Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço, pastor, de todo o coração, muito obrigada. Admiro muito, assim, até conversei com o João, que a gente sempre assiste, né? Seus cultos, tudo. E, assim, hoje em dia, falando bem a real, assim, tem muita gente de verdade, tem muita gente que não é de verdade, e infelizmente nem todo mundo que fala de Deus é de Deus ou vive Deus. E assim, dá para ver Deus claramente na tua vida. Essa limpeza, uma limpeza assim que você tem, uma limpeza espiritual, uma conexão com Deus que é algo muito nítido, é algo muito gostoso. Amém. E quando termina o culto, quando você termina de falar, fala, não acredito que já acabou. É aquela coisa tão gostosa que dá vontade de escutar o dia todo. E isso só quem tem o Espírito Santo que consegue, sabe? Porque quem não tem, quem só tem teoria, você enjoa de escutar 5 minutos. Mas quem tem a presença de Deus como você tem, a gente escuta o dia inteiro e não cansa e quer mais. Amém. Então isso é lindo. Que bom que você está ouvindo. Esse é o meu chamado, né? Deus tem falado comigo que Ele quer que eu me prepare para compartilhar aquilo que Ele tem dado para mim ao longo desses 60 anos, né? Dos quais 41 com Jesus, né? Querido, você que ficou aqui até agora, quero te agradecer imensamente. Quero te pedir que você compartilhe esse vídeo. Quem sabe alguém não está precisando ouvir uma palavra como essa, uma conversa como essa. Quero te agradecer a todos vocês que estão conosco. Se você ainda não está seguindo a Marinalva, então, por favor, se inscreva. Deixa eu ver o seu livro aqui. Olha aqui, o livro dela eu já tinha visto, viu, gente? Amor Próprio. Eu tenho certeza que
tem tudo a ver com o curso que ela está dando, né? E você quer falar um pouquinho do livro? Não, então, esse livro aqui é algo que Deus trouxe muito forte ao meu coração, amor próprio, que eu só passei a ter quando eu descobri minha verdadeira identidade em Deus. Então, assim, não está na beleza, não está na aparência, não está no dinheiro, não está nada, mas quando você descobre a tua verdadeira identidade, que você é filho, que você é herdeiro, que sobre a nossa cabeça tem uma coroa, né? Ao mesmo tempo que é uma coroa de reinado, é uma coroa de servir. Como, por exemplo, a Rainha Elizabeth, ela está lá para servir a sua nação. Nós estamos aqui, somos filhos, somos herdeiros, estamos para servir. E o amor próprio real, eu só descobri quando eu descobri minha verdadeira essência e minha verdadeira identidade em Deus. Amém, aleluia. É isso, meu querido, estamos ficando por aqui. Compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo e fique aguardando, porque nós temos pessoas muito relevantes, extraordinárias, aqui no IA Podcast. Um beijo grande no seu coração. Fique com Deus.